Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar com você a palavra de Deus. Eu sei que todos que vieram aqui, vieram com o intuito de ouvir algo da parte de Deus. E hoje aprove a Deus que fosse através da minha vida. Sei que daqui tem saído palavras abençoadíssimas, ensinamentos abençoadíssimos, mas hoje eu tenho o privilégio aqui, certo? Pastor Josué me franqueou, vamos dizer bem, na linguagem pastoral, a palavra. Então eu vou conversar com você sobre conceitos de família. Eu só quero que você entenda que há 3 instituições que nos últimos tempos têm sido atacadas de uma forma muito dura, muito veemente, muito velada. Nós vemos a família, a igreja e o sistema de educação, o sistema de ensino. As 3 instituições que estabelecem a base da sociedade, do indivíduo, do ser humano. Sua família, a igreja, ou seja, o ensinamento que essa pessoa vai receber a respeito de Deus, e o sistema de educação. Se você observar, essas 3 instituições têm sido atacadas de uma forma muito forte. O que estão decidindo ensinar os nossos filhos, como as famílias andam se comportando e caminhando muitas vezes em rota de colisão e em sistema de autodestruição, e o desejo de perseguir, de fechar a boca da igreja. Então entendemos que no meio de tudo isso está a família, pois é ela que forma indivíduos. A academia, a escola, ela pode formar o profissional, o médico, ela pode formar o advogado, ela pode formar o soldado, mas quem dá princípios a esses indivíduos é a sua base, é a sua família. Então, eu tenho buscado trabalhar com isso nos últimos anos, entendendo que a família é o meu maior tesouro, entendendo que o que sobra é a família. No final de tudo, são eles que vão ficar. Daqui a alguns anos, eu não serei mais o Cláudio Duarte, outra pessoa virá fazendo o que eu faço e às vezes de uma forma muito melhor. As coisas passam, as coisas mudam, elas são passageiras. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, o resto tudo é transitório. Então, a pergunta é: o que vai sobrar de mim para a minha família? Será que eu vou me desgastar tanto com o meu trabalho, com o meu ministério, com as outras pessoas? Será que eu vou me dedicar tanto à minha vida profissional, às coisas materiais? E o final, o resto, a sobra, eu vou deixar para minha esposa. O resto eu vou deixar para os meus filhos. Eles vão ficar apenas com o que sobrou de mim. Esse tem sido o erro de muitas pessoas que saem de casa para buscar e para ganhar tesouros. E depois que ganham, descobrem que não tem um filho disciplinado que vai conseguir levar adiante o que ele lutou com tanto esforço para construir, simplesmente porque não ofereceu à sucessão uma estabilidade que levasse a sua história
adiante. Pois bem, queridos, seu maior tesouro está dentro da sua casa. Não se engane, pois mais de 95% das pessoas que você conhece hoje sequer estarão no seu sepultamento. A grande verdade é essa. A maioria das pessoas não gostam de nós. Elas só gostam do que estamos fazendo. O dia que não fizermos mais, ou que alguém faça algo mais interessante do que nós, é para lá que elas vão. É assim que as coisas funcionam, e aqui não vai uma crítica, vai apenas um alerta. Entendeu? Esses dias um senhor me procurou e me disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu trabalhei, construí uma estrutura, e minha mulher me trocou por um homem que não pode nem pagar a sua fatura de cartão. Um duro que não tem onde cair morto. Eu achei estranho a troca. Mulher costuma ser inteligente. E ele me disse, então, o motivo? Ele me disse: eu errei. Me dediquei demais, viajei. Tinha pouco tempo para sair com ela reclamava. Mas eu precisava ganhar dinheiro, conquistar. Hoje temos isso, temos aquilo outro. Hoje eu sou um homem abastado. O senhor me ajuda? Eu falei: sua mulher é uma mulher inteligente. Ele me disse: por quê? Eu falei: olha só, ela arrumou um homem que não tem dinheiro, mas tem tempo e atenção para dar para ela. Ela vai entrar na justiça e vai pegar o seu dinheiro para viver com esse... Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Baseado nisso, eu pedi autorização ao pastor, e me permita só, antes de entrar no contexto da minha palavra, dizer: nós estamos num ano decisivo para a nossa nação. E eu respeito as escolhas de todos. Ok? Cada um tem direito de escolher quem quiser. Eu não preciso de homem para me defender. Para defender, eu tenho meu Deus. Eu não preciso de um homem que venha representar o povo evangélico, uma pessoa para fazer isso. Eu entendo que Deus leva José para o Egito e ele governa durante um bom período sem um hebreu no Egito além dele, governando para povo, indivíduo, quer seja pobre, rico, branco ou negro, quer seja hétero ou homo. O propósito é governar para trazer uma melhoria ao indivíduo, para melhorar a qualidade de vida do cidadão. E como eu disse, eu pedi autorização ao pastor. Já tivemos juntos em Brasília, não faz muito tempo, e conversamos um pouco, ok? Eu não sei e não estou aqui para interferir na sua escolha. Eu só acredito e oro para que Deus te dê a oportunidade de governar e te dê condições de não levar o seu nome, da sua família e daqueles que podem acreditar em você, mas para honrar o nome de Deus. Não sei se a minha opção é a correta em orar por isso e acreditar nisso, mas acredito que todos têm o direito de fazer isso, e só estou fazendo isso nessa igreja porque pedi autorização ao pastor. Então, eu acredito e oro para que isso aconteça, mas precisamos orar por nossa nação, orar pelo nosso país. As pessoas não medem e não têm noção. Nós viemos conversando no carro sobre o ato de heroísmo de uma mulher assassinando um bandido. Mas eu pergunto a você: precisava apostar?
Pensa o que a reação dessa mulher, pelo ibope que deu a sua postura, pode causar de problemas para as mulheres agora durante um assalto. Não sei se você já parou para pensar nisso. Estamos vivendo tempos difíceis. E só quem pode mudar a história da nossa nação é Deus. E Deus precisa usar pessoas para fazer isso. Que tenhamos um coração sábio, um entendimento e uma análise, e sempre respeitando o direito dos outros. O que no final, segundo a palavra do Senhor, quem governa é aquele que Deus permitiu que governasse. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Então admiro, já falei isso publicamente em Brasília, conversamos, e que Deus possa te abençoar, e muito obrigado por estar aqui. Ok? Vamos agora ao que interessa. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Fica ruim de ler no escuro, né? Eu estou colocando óculos para ler no claro, imagina você. Então só escuta se não dá para ler. Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus. Quem foi que disse? Quem foi que disse? E Deus disse assim: não é bom que o homem esteja... Isso aí, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Deus. Continua conosco. Usa-me como um canal de bênção para falar de algo tão desafiador que é a família. Foi o Senhor que criou, foi o Senhor que idealizou. Então o Senhor consegue sustentar. Sabemos que não é fácil, mas é possível. O Senhor sabe que viver com mulher é difícil. Jesus nem casou. Mas eu te agradeço pela minha. E quem errou na escolha, o problema é dele. Mas continua nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente está orando, não pode rir, não. Isso é uma falta de educação. Deus disse algo preciosíssimo nesse texto. Não é bom que o homem esteja... Isso. E vamos trabalhar isso de uma forma generalizada, certo? Homem e mulher. Não é bom que o homem, ou que o indivíduo, ou que a pessoa esteja só. Se Deus diz que não é bom, é porque não é. Pode até parecer bom momentaneamente, para você que decidiu não se casar. Porque o mundo está enfrentando uma mudança, eu tenho falado disso, nos conceitos familiares, na maneira de se criar filhos, na maneira de se levar o casamento. Você quer ver como é que as coisas mudaram? Eu tenho perguntado isso. Quem aqui, seus avós, tinham mais de 5 filhos? Levante a mão. Nossa, quase 80%. Isso. E diz que os antigos não falavam de sexo, hein? Ele não falava, não. Sim. Abraão, com 100, pegou uma mulher de 90. Nem à toa que esse cara é pai da fé. Quantos aqui tem mais de 5 filhos? Levante a mão. Pois é. Quantos aqui tem 2? Levante a mão. Baixa a mão. Quantos aqui tem 1? Isso. Quantos aqui não pretendem ter nenhum? Seja franco, pode levantar a mão aí. Isso. A estrutura da família está mudando. Essa é a grande verdade. Ter filho se tornou algo caro, algo custoso. Certo? O filho precisa de tantas coisas hoje para ser feliz, para ser educado. Aliás, nem é. Certo? Nós respeitávamos mais. Então há uma metamorfose. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja... Isso, então não é bom. Bom é casar, segundo Deus.
Ô pastor, eu não concordo. Pois é, quem está certo, você ou Deus? É lógico que é Ele. Ainda que momentaneamente você está novo, está com todo vigor, está com saúde, está tudo certinho, tem uma rede de relacionamento bem ampla. Isso dá a você o conforto de ter atividades, de ter pessoas para cuidar de você, só que não será sempre assim. Nem sempre você estará com saúde, nem sempre você terá amigos, nem sempre você terá dinheiro. E quando você não tiver amigos, dinheiro e saúde, não tenha família. Mulher e filho, e veja quem vai cuidar de você. Então, querido, por pior que seja o casamento, é melhor ser casado do que solteiro. Deus diz, é melhor ser 2 do que 1. Então, casar ainda é um bom negócio. Ok? É tão bom que até quem não deveria casar está afim. Mas qual é o segredo da formação de um novo núcleo familiar? E é isso que eu quero começar falando, é o casamento. Se você escolher bem, as coisas podem terminar. Se você escolher mal, pode terminar mal. É simples, 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 simples. Você quer ver quantos empresários temos aqui? Levante a mão. Isso. Alguém para ingressar na sua empresa. Se quiser trabalhar para você, você pede que ele preencha o quê? Um currículo. E mande para o seu e-mail, que será analisado por um departamento especializado. Olha, para escolher alguém que vai entrar na sua empresa, que você pode mandar embora a hora que quiser. E quando alguém quer casar com você, ele manda o que para você? Um currículo? Manda nada, você não pede nada. Quando um rapaz quiser ou estiver interessado em você, fala para ele, anote o e-mail. Tem uma equipe especializada para analisar você, para ver se você está apto a ingressar na minha vida. Ninguém faz isso. É ou não é? Às vezes casa com a primeira, ou com o primeiro. Não pode demorar muito a casar, que já li aquele texto, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Sim. Critérios de escolha. Se utilizarmos isso de uma forma criteriosa, não precisa ser muito. Esse dia uma moça falou, pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, fiel e crente. Eu não aguentei, eu falei, para casar com quem? Que você não tem requisito para preencher esse formulário. Se esse homem existir, certamente não é para casar com você. E ela olhou para mim como quem diz, grosso. Não precisa ser muito criterioso, mas também não precisa deixar de ter critério nenhum. Escolha, boa escolha. Está lá na Bíblia, queridinho, está lá na Bíblia. Parábola das 10 virgens é um texto que vai falar de casamento. É ou não é? Tinha um momento que vinha o noivo para pegar uma noiva. Lá tinham disponíveis quantas noivas? 10. 5 tinha lâmpada acesa. 5 tinha lâmpada. O noivo pegava qual? Lâmpada acesa ou apagada? Claro. Você pegaria alguém no escuro? Você não sabe nada da pessoa. Você não tem informação nenhuma. Vai descobrir depois. É isso? Então o texto já está dizendo, noivo não ponha ninguém, não ponha no escuro. Entende? Porque o casamento acende uma lâmpada tão forte, que tudo aquilo que você não viu no escuro, você vê depois que casa. Aliás, essa é uma dinâmica muito estranha do casamento, porque a regra deveria ser, antes de casar, abra o olho. E depois que casar, fecha o olho, que passou já era. Hoje o que as pessoas fazem? Antes de casar, fecha o olho. Depois que casa, abre o olho. Eu não vi isso. Dana-se.
O problema é seu, não é meu, você não viu? As pessoas não sabem nada. Você quer ver? Agora, os homens casados aqui, quantos homens casados temos aqui? Levante a mão. Isso. Você certamente conhece sua esposa e casou com a mulher que você conhece, e eu vou provar isso aqui agora. Preste atenção. Se sua esposa se acidentasse nesse ambiente, caiu agora aqui, bateu a cabeça e rasgou, começa a sangrar. Chega o socorro, e o socorrista diz: sua esposa, querido, corre risco. Nós precisamos fazer uma transfusão de sangue. Então, qual o tipo sanguíneo dela? Sua mulher ia viver ou morrer? Fala agora aí para mim. E a senhora não fica rindo, porque a senhora também não sabe o dele. Escute só. A falta de conhecimento, olha aqui para mim. É só mexer com vocês que vocês ficam alvoroçados. A falta de conhecimento um do outro tem sido um dos grandes problemas para os casais criarem uma boa sintonia. Esperam do outro o que o outro nunca disse que faria. Fica decepcionado quando ele não faz. Por quê? Porque parou de ou não examinou direito. Se você examinar direitinho, então quantos não casaram aqui ainda? Levante a mão. Os solteiros. Isso. Deus abençoe vocês. Vocês ainda estão livres. Certo? Ainda há espaço para você sofrer conosco. Case-se, mas escolha direitinho. A família é pedagógica, você tem que saber de onde o outro está vindo. Se você souber de onde o outro vem, fazer uma pesquisa, der uma olhada nessa pessoa, certo? Ver de que tipo de escola, o que ela aprendeu sobre fidelidade, sobre companheirismo, sobre paternidade, sobre gestão financeira. O que essa pessoa sabe sobre colocar o cônjuge em primeiro lugar e sua família agora, ou seus parentes em segundo, seus amigos. Ninguém conversa nada sobre isso. Deixa-se levar apenas pelos sentimentos, pelas emoções, pelos desejos. Mas na maioria das vezes, eles têm prazo de validade. E quando eles vão embora, o que faz? Procura uma outra paixão. Assim vivem muitos, em busca de algo que não se acha no ser humano felicidade. Tem gente querendo casar para ser feliz. Pasmem. Onde já se viu uma mulher conseguir fazer um homem feliz? Um homem conseguir. Quem faz você feliz é Deus. Entendeu? É Deus. E quando você for muito feliz, mas muito feliz, case-se. Porque se você perder um pouco da felicidade que Deus te deu, não vai fazer falta. Sim, mas existem alguns mitos em torno do casamento. Primeiro deles, esses são os religiosos que fazem. Eu não quero me apressar. Estou à espera da pessoa que Deus escolheu para mim. Deus não está mexendo mais com isso, não. Deus só escolheu mulher para homem lá no jardim do Éden. Deu ruim. Depois daquela ocasião, Deus falou: agora eu vou fazer um montão e é self-service. Não é verdade? Cada um pega o seu e arca com suas responsabilidades. Então ninguém escolhe seu cônjuge. Seu cônjuge é uma responsabilidade minha? Não é o pastor, não é o reverendo, não é sua mãe. Você pode receber dicas e analisá-las. Sua mãe sinalizou que o menino é de uma boa família. Tudo jóia, mas a escolha é sua. Critério para se casar. Primeiro,
Ok? Segundo a Bíblia, case com alguém que professa a mesma. Isso, não vos prendais a um jugo desigual. Crente com crente, católico com católico. Não é espírito com espírito, macumbeiro com macumbeiro. Sim, pelo menos estão juntos. Salmo 133. Deus ordena a bênção de a união. Católico com católico. Os dois vão para a paróquia. Ela segura o terço. E ele vai rezando, Ave Maria. Os dois vão para o culto. Ela leva a Bíblia, ele expulsa o demônio. Os dois vão para a sessão, lá, espírita. Um leva a toalha branca, o outro copo com água. Estão na macumba, os dois vão para a encruzilhada. Um leva a galinha, outro segura no pescoço. Mas pelo menos eles estão juntos. Ok? Aí eu acho o maior barato quando alguém vem com aquele discurso. Pastor, eu não concordo muito com isso. É muito legal quando a gente não concorda com algo que a Bíblia diz. Que parece que a nossa posição... Eu não concordo com isso. Ah, quem és tu, menino? Fala para mim o seu nível de categoria no mundo espiritual. Pode ser que não concorda com algo da Bíblia. Ah, pastor, nem acredito em inferno. Não precisa, meu filho. Isso é um requisito. Chega lá e fala para o Satanás. Caraca, maluco, você existe mesmo? Eu acreditava não. E o diabo vai falar, é aqui mesmo, filho. Fé é um requisito da concorrência. Entra e senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender. Eu não estou aqui para discutir isso hoje. Certo? Agora, se a Bíblia orienta, um espírita casa com um cristão, pode ser um casamento fantástico, de duas pessoas equilibradas, maduras, educadas. A minha pergunta é só uma. Quando nasce a criança, batiza onde? E se você não é crente, eu já tentei informar os crentes que a Bíblia diz, não casa com quem não professa a mesma fé, mas eles não acreditam. Então eu vou falar para você que ainda não segue, não casa com crente. Não casa. Porque você vai no culto dele, mas ele não vai na sessão espírita. Ele é mal educado. Ele vai orar para tirar você. Gente, é uma instrução bíblica, Deus falou. Não vai ser legal. Entendeu? Segundo requisito, na hora de escolher alguém, escolha alguém que os seus hormônios se interessem. Entendeu? Ele tem que sinalizar. Você é crente, mas você tem que olhar para aquele moço que você está interessado e falar: nossa, gente, que eu estou pensando que ele vai fazer comigo. Deve ser o diabo. Não, isso é hormônio, não é demônio. É parecido, mas é diferente. Porque tem gente que quer espiritualizar o que é físico. Então, se os seus hormônios não se interessam por ele, ainda que sua mãe fale, olha, minha filha, que menino bom. Você olha seus hormônios e faz assim. Aí você fala, mamãe, menino bom. Espera papai morrer. E casa a senhora com ele. Se nós estabelecermos uma boa escolha, as coisas podem ficar muito mais fáceis. Quero casar com alguém, se examinar. Tem todo o direito. Mas o ônus pode ser alto. Certo? Quero casar com alguém que já foi casado. Pode ou não? Pode ou não? Claro que pode. Só precisa saber que é mais caro. Sim, porque você está entrando com alguém, ou num relacionamento com alguém, que está solteiro, ou porque se divorciou, ou porque ficou viúvo. Se ficou viúvo, eu aconselho você a examinar direito, porque normalmente quem morre é sempre o bom. É sempre o mocinho, o bandido fica. Ok? E segundo, se vem de um relacionamento que fracassou, seja qual for o motivo, pode trazer, certo, resíduos emocionais que o tornem possessivo, ciumento,
Uma série de fatores. Quero casar com alguém que já foi casado e tem filho. É mais caro um pouco. Só vai aumentando. Porque você tem que ser maduro o suficiente para saber que depois que você se casa com alguém que tem filho, o filho dessa pessoa passa a ser de quem? Seu. Se você não é maduro para aceitar isso, não case. Entendeu? E quando você tiver um filho com essa pessoa, seu filho com essa pessoa, não é, olha só, mais importante que o filho que a outra pessoa já tem. Se você não é maduro, e aí você vai cuidar desse menino, educar esse garoto, e quando você fizer uma festa na sua casa de aniversário, quem é que vai? O pai do menino. Não deu R$1 para a festa. Parece lá mascando um chiclete. E de olho na sua mulher que está legal, porque você está fazendo manutenção. E o menino ainda torcendo para a restauração familiar, fala o que é com o pai dele? Pega, pai, pega, pai, pega. O problema é que as pessoas não fazem essas contas, sabe? Hoje, você se casou com alguém que tem um filho de 3 anos e ele mora com a mãe. Está tudo certo, você só manda o dinheiro. Você acha que esse menino vai morrer com 5? Não. Ele vai crescer, vai ter 15, 17, vai ficar rebelde. E aí o padrasto não vai querer mais lá. E vai mandar morar com quem? Com o pai dele. Que é casado com quem? Com a senhora. Aí você diz, eu não quero esse menino morando comigo. Mas ele é meu filho. Mas ele estava lá, agora ninguém pensa a longo prazo. Não. Tá? Até para escolher data de casamento, quem vai casar não sabe. Às vezes eu tenho que falar, pastor, que dia é melhor para casar? Entre o dia 10 e 15. Porque o pessoal recebeu. Está mais feliz na festa, sorridente. E segundo, o casamento tem que ser longe da menstruação. Como é que vai casar? A mesma coisa que descer para o play com um brinquedo quebrado. São coisas tão simples que as pessoas acabam não vendo. Então, se avaliarmos, qual é a grande questão? Hoje, a maioria dos problemas que eu ajudo a equacionar, eles não são problemas de verdades, eles são fantasmas, criados por uma metodologia errônea, por um desequilíbrio de comunicação, de ação, por uma ausência de percepção de sentimentos. Pessoas que sequer são capazes de descobrir que o que a esposa disse não é aquilo. Aquilo é apenas o reflexo de um sentimento que a perturba e que ela não sabe como direcionar da forma correta. Pessoas se desequilibram com coisas extremamente simples. Vou dar um exemplo para você, quer ver? Um exemplo. Sua mulher manchou uma camisa sua. Você olha, então, era uma camisa que você gostava muito. E você diz a ela assim, você manchou minha camisa. Ela disse, foi sem querer. E ele diz, uma camisa cara que eu gostei tanto e usei apenas uma vez. Ela diz, deve ser o cloro da água. E ele diz assim, sua mãe deveria ter te ensinado a lavar roupa. Olha, ela manchou a camisa dele. Ele manchou a integridade da mãe dela. Onde é que esse troço para? Quando eu vejo pessoas tentando resolver problemas, eu fico assustado com o desequilíbrio. Ou seja, quando elas me trazem o grande problema, e a gente começa a analisar o problema que está acontecendo, e você vai removendo, você vai dissecando, você vai separando um diálogo inadequado, um local inadequado, um conselho inadequado, uma postura inadequada, vamos descobrir qual é o motivo daquela reação, o que sobra é o problema. Sabe o que eles fazem do problema?
que ia separá-los, sorri e diz: era isso? Menino, isso não é nada. Pois é. Eu costumo dar um exemplo seguinte, para ilustrar isso. Imagine que o vidro de álcool, a garrafa de álcool na casa da senhora, furou. Está vazando álcool. A senhora, para não perder o líquido, pega uma garrafa de Coca-Cola e coloca o álcool. Claro! Fecha e bota no cantinho. Alguns dias depois, o fogão lá desequilibra e pega fogo. Seu marido chega então para apagar, e o que ele vê? Uma garrafa com água. Claro, um líquido incolor numa garrafa de Coca-Cola. Só pode ser o quê? Então ele abre, com uma ênfase de bombeiro, e ele espera que, daqui a alguns segundos, aquele fogo não exista mais. Mira. E o que acontece? Bum! Ele fica louco. A mente dele começa a pensar: a água agora está explodindo. Ele fica confuso, ele fica louco. Ele não sabe o que aconteceu, pois seu intuito era apagar e ele causou uma. E quem chega na cena? A mulher. E vê o marido chamuscado, com a garrafa de Coca-Cola na mão, o que ela fala? Seu burro! Isso era? Ele olha para ela e diz: jumenta! Vê se uma garrafa de Coca-Cola é um lugar para colocar álcool. Os dois tinham boas intenções, mas não funcionou. Você entende? Se você achar a metodologia certa, fica mais fácil. E outros ainda fazem o seguinte: para apagar o fogo, joga o quê? Joga o quê no fogo? Joga o quê? Nas chamas ou na base do fogo? Quando se quer apagar um incêndio? Joga nas chamas, que está queimando lá em cima, ou na base de onde vem o fogo? Na base. Porque a chama é o resultado daquilo que já se queimou. A base é onde estão os possíveis futuros combustíveis. Então eu umedeço para que não pegue fogo. O que as pessoas fazem na hora de resolver um problema? Joga água na chama. Quando você joga água na chama de um fogo, ela faz assim, ó. Aí você pensa: apaguei. Mas lá por baixo fica assim, ó. Uma semana depois, você está em casa achando que o fogo apagou. Chega sua mulher e fala: você fez isso comigo? Aí você fala: a gente apagou isso 15 dias atrás. Ela falou: não apagou nada, ainda está ardendo dentro de mim. Aí você fala: joga a água de novo. Nas chamas. Uma semana, um mês, 2 meses, basta acontecer algum fato que ressuscita isso. E você 1, 2, 3 vezes repete, se estressando, discutindo, recebendo a interferência de problemas que já era para ter sido apagado da primeira vez. Ou seja, hoje, me permita falar isso para vocês. O segundo casamento dá mais certo que o primeiro, segundo pesquisas. Por quê, pastor? Porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. Então elas toleram no segundo o que não toleravam no em off. Muitas delas me procuram: pastor, esse é tão ruim, pastor. O outro era um santo, perdesse. Mas agora eu não posso mais voltar para o outro. E ir para outro vai parecer que ruim sou eu. Então é melhor ficar com esse. Então deixa eu te dar uma notícia: essa mulher é ruim, mas é sua. Esse marido não é o que a senhora esperava, mas foi o que a senhora escolheu. Onde a senhora estava com a cabeça? Não sei. Mas se você descobrir
que você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. É isso que tem acontecido. Então, se nós descobrimos, eu tenho brincado com isso nas minhas palestras, sobre a família pedagógica, a didática que o indivíduo vem para formar o novo núcleo familiar. Ela vem de uma casa. Nessa casa ela recebeu valores, princípios. Por exemplo, uma mulher foi criada num lar, deixa eu exemplificar, o lar da Barbie. Pastor, que lar é esse? Daquilo tudo arrumadinho, tudo no seu lugar, sabe? Paninho, bibelôzinho, mofadinho azul na frente da vermelha, chinelinho para andar aqui, outro para andar lá, tudo arrumadinho, tudo certo. Tem algum problema ser educada nesse tipo de casa? Sim ou não? Claro que não, isso é uma bênção. Só que uma mulher educada na casa da Barbie tem que casar com quem? Com quem? Isso, com quem? Imagine uma mulher dessa casada com um cara treinado na casa da mãe Joana, onde nada tem horário, nada tem lugar. Aquele pessoal que vai tomar água na geladeira, sabe? Toma quase tudo e deixa um dedo. E a garrafa na geladeira. Eu acho que ele pensa que quem vai tomar água depois deve ser um passarinho. Mas não tem horário, não tem nada. Aquele camarada que tira a cueca e faz assim para jogar no cesto. A mulher fala, seu porco nojento, imundo, dissimulado. Ele não é nada disso. Ele é treinado na casa da mãe Joana. O problema é que ele casou com a mulher treinada em outra casa. Porque se ele casasse com a mulher treinada na casa da mãe Joana, quando ele fizesse assim, a mulher fazia assim, e está tudo certo. Não teria problemas. A grande questão é que a senhora saiu de um lar e recebeu referências, princípios, costumes, horários e toda uma dinâmica que não está batendo com a desse cara. Aí a senhora acha, não dá para viver junto? Dá, vai por mim que dá. Eu costumo brincar com a escola que está em ascensão, a escola das mulheres empoderadas, mulheres fortes, dinâmicas, bem resolvidas, as mulheres que não precisam mais de homem. Glória a Deus. Deus abençoe a independência feminina. Certo? Então, mulheres treinadas nesse tipo de lar, elas crescem para ser forte. Sabe? Eu costumo chamar esse ambiente do clã das hienas. Porque no mundo animal, no mundo da hiena, quem manda é a fêmea. O macho é passivo. Quando uma mulher é hiena, ela cria filha para ser dominante. Pode notar a garotinha pequenininha que é filha de hiena, bota a mão na cintura, encara todo mundo, escolhe o que quer vestir, a hora que vai sair, na televisão quem vê é ela. Isso é uma hienazinha. Se você quiser identificar uma hiena, olha só, sua esposa diz assim, amor, acho que precisamos fazer uma mudança no nosso apartamento. Abrir uma porta aqui, trocar aquele papel de parede, colocar um porcelanato, rebaixar o teto e pintar aquela cor. Já comprei o material, contratei o profissional. Ele começa segunda-feira, o que você acha? E ela não pede autorização, ela toma providência e só comunica. É só isso. Tem algo de errado nesse lar? Sim ou não? Claro que não, gente. Deixa as hienas dominar. O filho de uma hiena, normalmente, ele é passivo como o pai. Sabe? Não quer confusão, não quer briga, tudo que ela fizer, tá bom. Deixa ela.
O menino só não é assim se ele for rebelde. Aí ele pode estourar e ir para o oposto. Mas normalmente ele é passivo como pai. E não tem nada de errado nisso, gente. O problema é que ainda tem o lado dos remanescentes, os lobos, os machos alfa, aqueles caras que não parte o cabelo, racha a testa, os caras que não tomam mel, chupa abelha, é ou não é verdade? Ainda tem desse tipo de homem? Levanta a mão aí, os machos. Isso, pouco, mas tem. Tá ruim, tá em extinção essa turma. Este lá também treina pessoas. Ele também é pedagógico. E no lar dos lobos, a fêmea é treinada para ser dominante? Não, dominante é o macho alfa, que vai sair, arrumar uma fêmea, certo? E montar sua matilha. E a fêmea é tranquila, viu o pai resolver tudo, está em busca de um homem com algumas características. Tem nada de errado nisso, tem? Claro que não. O ruim é que os opostos se atraem. E tem filha de hiena casando com filho de lobo. Aí dá ruim. Você quer ver? Você joga um futebol todo sábado. Há 20 anos quase. Com seus amigos de infância. Você é filho de lobo. Vamos imaginar se você fosse filho de hiena primeiro. E você casou com a filha de uma hiena. 2 meses depois do casamento, essa mulher, filha de hiena, olha para você e diz assim: ó, eu não estou gostando desse negócio de futebol sábado não. Você vai esse sábado, despede do pessoal, porque você não vai jogar mais bola. Sabe o que o filho da hiena faz? Droga. Agora eu vou parar de jogar a bola, sabe? Mamãe já implicava, agora é ela. Agora imagine essa moça casada com o filho de um lobo. Ela olha para ele e diz: ó, vai jogar mais bola sábado não. Ó o filho do lobo. Eu vou parar de jogar bola. Está pensando que eu sou o otário do seu pai? Que sua mãe manda nele, já está ofendendo a família. O pai dela não é otário. O pai dela é passivo. Um otário com classe. Escute só. Uma menina treinada, ou melhor, um menino treinado num lar dominado por hienas, ele viu quem resolver as coisas? A mãe. E uma menina treinada num lar dominado por lobos, ela viu quem resolver as coisas? Então, aí eles casam. 3 meses depois, a dobradiça da porta está soltando. Ela então olha para o marido e diz o quê? Amor, a dobradiça da porta está soltando. Ele olha para ela e fala: eu vi, menina, que ele está um perigo, hein? A cabeça dela diz o quê? Se eu falasse isso com meu pai, ele pegava a parafusadeira e a parafusava isso agora. E ele está pensando: vem falar comigo. Mamãe resolvia. Não tem nada de errado nisso. O errado é que eles não viram de qual escola o outro veio. Sim, nós temos outra escolinha também, que se tornou muito comum. E essa talvez. A escola dos aglutinados. A turma do tudo junto. Aqueles que vêm de uma família, que todo mundo se mete em tudo. Sabe? Não tem fofoca, é assunto comunitário. É tudo pertinente. Se viajar para uma casa de praia, 50 pessoas numa casa de 2 quartos, dorme tudo amontoado, ensaboa com o mesmo sabonete, enxuga com a mesma toalha, penteia o cabelo com a mesma escova, escova o dente. Se vai comprar um carro, vai para a concessionária, 10 pessoas, entra tudo junto, se mete no motor, na cor, no modelo.
Se morar em cidade interior, é o pai num quintal grande, construindo a casa no meio, e os filhos, tudo ao redor, parece um assentamento indígena. Dia de domingo é tudo na casa do outro, ninguém avisa que vai, porque parente de aglutinado é igual fantasma, ele parece. Tem alguma coisa de errado nisso? Sim ou não? Não. Só que quem é treinado nesse ambiente tem tendência a gostar desse furdunço. E aí tem a outra escola, a escola dos dispersivos. Isso. O cara que não visita ninguém, nem gosta de receber visita. Se vai comprar um carro, compra o mesmo modelo, a mesma cor, só um ano mais novo e chega em casa de noite, para ninguém saber que ele trocou de carro. O glutinado troca o preto pelo vermelho, bota um rodão, um som e manda entregar em casa com laço e pitando assim. Sabe o que é o maior barato? Pensa essas duas famílias no jantar. Aglutinado com dispersivo. É muito legal. Esse é um dos motivos pelos quais um não gosta de frequentar e tem hábito de não gostar muito de relacionar-se com a família do outro. Olha só, imagine um aglutinado indo jantar com um dispersivo, a família. Dispersivo chega no restaurante, pega a cadeira e faz assim, ó. Aglutinado pega assim, ó. Dispersivo chama o garçom assim. Aglutinado. Uau! Ô, irmão, toma aqui um tempão, ó. O dispersivo quer morrer de vergonha, de angústia. O garçom vem e diz assim, vão beber o quê? O dispersivo, você tem um suco de abacaxi com hortelã? Uma água com gás com limão espremido? O aglutinado, o senhor tem uma Coca-Cola 2 litros? Me explica quando é que as duas famílias saem de novo para jantar? Nunca mais. Não tem nada de errado com elas. O errado foi que alguém misturou, sem avisar. Não tem problema filho de lobo casar com filho de hiena. Eu sou filho de lobo, casei com a filha de uma hiena. Minha sogra era hiena, a avó dela hiena, tudo hiena. E eu fui treinado em lares de lobo. O que eu tenho que ter para conviver com a minha esposa? Maturidade. Minha mulher é uma mulher independente, dinâmica, sabe o que quer, não se deixa manipular. É o jeito da dona. Então, o que eu falei? Para a gente viver junto, tem que ter maturidade. E ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. O que a gente faz lá em casa? Urina. Para marcar território. Eu sei que eu chego lá, cheiro. Isso aí é ela que resolve, não sou eu não. Há um tempo atrás, a secretária lá de casa falou, pastor, a patroa está brava, ela quer mandar eu embora. Eu falei, ô menino, ela manda mesmo, ela manda. E se eu me meter nisso, nós vamos morar juntos, nós dois. Ela vai mandar embora você e eu, porque essa é a área dela. Tem coisas que ela resolve, tem coisas que eu, e tem coisas que resolvemos, e está tudo tranquilo. Entendeu, hiena? Vamos imaginar o dispersivo visitando a casa do aglutinado. Isso é só informação para você se adaptar, ok? Só estou te dando comparações. Você não vai viver isso, você vai viver coisas similares. Um dispersivo visitando um aglutinado. Casa de aglutinado é maneiro. Entendeu? Muita comida, muita gente. Eles falam ao mesmo tempo que comem.
comida voa, as crianças correm, empurra você, mexe, implica, entorna as coisas em você. A mulher que ganhou neném está amamentando o neném na frente de todo mundo, porque ela não quer sair do furdunço, ela ri de uma história engraçada, o mamá sai da boca da criança, a criança procura, não é verdade? Aquilo é uma bagunça, perfeitamente agradável para o aglutinado. O dispersivo chega nesse ambiente. Quando ele chega, daqueles 20 que estão no ambiente, 10 começam a falar com ele simultaneamente. Ele não sabe quem dá atenção. As crianças passam por baixo da mesa. Limpa o nariz na toalha. Ele faz assim que chega, ó. Nossa, que dor de cabeça, gente. Eu quero ir embora. Quer fazer o contrário? Vamos pegar o glutinado para visitar a casa do dispersivo? Casa de dispersivo é um troço sem graça. Quase não tem comida. Você chega lá, o que tem? Um pratinho com 2 torradas, uma geleia light, com um bulizinho pequenininho, com água quente, que eles vão botar um sachê de chá de camomila, adoçar com mel, e eles jantaram. Um aglutinado chega nesse ambiente, ele come o prato, o bule, e ele fala: eu não volto nesse local, que isso é uma miséria. Um povo miserável. Você está rindo de quem? Essa é a grande pergunta. A escola que preparou esse homem que vive contigo não foi a tua escola. Outra coisa, se é casada com um ser humano, nunca espere que ele seja a mesma coisa todo dia. Não dá para ser, querido. Você não sabe o que seu marido viveu durante aquele dia, que a sua mulher viveu durante aquele dia, o que ele enfrentou, quais foram as adversidades, os problemas. Você quer que seu marido chegue todo dia em casa com essa frase: boa noite, meu amor. Você andou assistindo como se fosse a primeira vez? Seu marido não perdeu a memória, pelo amor de Deus. Vai ter dia que o seu marido vai chegar envenenado, doido. Ele está certo ou errado de chegar assim? Certo. Ele é gente. Vai ter dia que ele chega e é a senhora. Ai, meu Deus. O que você tem que fazer quando isso acontecer, filho? Falar como é que está, para o outro saber. Porque você não casou com a mãe de Ná. E nem com o Chico Xavier. Ninguém psicografou para ele o jeito que a senhora ia chegar. Ok? Então chega e fala. É muito mais fácil. Querida, olha, hoje cheguei, estou chegando agora, e hoje não dá para nada, tá bom? Eu não estou bem, deu tudo errado, eu estou uma pilha de nervo, não tem nada a ver com você, mas pode virar tudo contra você. Então me deixa quieto, que eu vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou assistir um programa ali que eu gosto, e eu vou dormir, tá bom? Só que se a senhora quiser morrer, mexe com ele. O cara já te avisou que não está bem. Às vezes é o contrário. Entendeu? Ele chega e a vez da senhora: amor, hoje eu não estou legal, tá bom? Não quero conversa. Se quiser comer, vai lá e pega. Não me pede nada. Fazer amor. Mas não. Ninguém fala como chega. Está todo mundo em si mesmados, sabe? De olho apenas no seu umbigo.
Eu cheguei, eu estou estressado, eu estou cansado, eu quero uma comida quente, eu quero as coisas organizadas, eu quero tudo resolvido, eu quero saber se pagaram, se aconteceu. Descubra que quando você chega mal-humorado, você chega normalmente, mesmo inconsciente, procurando confusão. Entendeu? Então, calma, querido. Deixa eu usar um exemplo aqui. Imagine que você falou com a sua esposa assim: amor, eu queria ter um encontro amoroso com você amanhã. Dá um Rivotril para essas crianças. Toma um banhozinho de vencedora, bota uma roupinha de combate. E me espera que eu vou chegar às 21. Pois bem, ela prepara o cenário. E 21 horas ele aparece? Não. 22? Não. 23? Não. 23h30. Quando ele chega, o que a senhora fala? O diabo nem vai lá. Porque se ele for lá, ele não entra na senhora, é a senhora que entra nele. Que a senhora está desiludida, está desapontada, ridicularizada, tudo. E ele chega: isso é hora! Eu sou palhaça! Estava te esperando! Não vai comer mais nada, que eu não vou esquentar nada. A senhora está certa ou errada? Certa ou errada? Errada! A senhora não sabe o que aconteceu. Espera ele chegar. Reúna suas forças. Convoque o Espírito Santo. E olha para ele e diz: Senhor, é só para te obedecer. Porque o senhor sabe que o que eu sinto é um misto de Fred Krueger, Jason e o maníaco do parque. Querido, que hora tu ia chegar mesmo? E ele diz assim: querida, saí do trabalho. E ela ainda diz: te liguei 5 vezes. E ele diz: saí do trabalho, querido. 2 quilômetros depois do engarrafamento. Roubaram meu carro. Menina, fomos para a delegacia, depois foi um arrastão. Chegamos lá, aquelas perguntas, aquelas coisas. Tive que arrumar condições aí de pegar uma condução para chegar aqui essa hora. O que a senhora falaria depois de ouvir isso? Sério, menino? Roubaram o carro, assim, levaram tudo, né? Por isso que eu te liguei. Não... O bandido levou o telefone, né? Nossa, a gente pensa coisa tão diferente disso, meu Deus do céu. Por isso que é bom averiguar primeiro, né? Entra aí, querido, vou esquentar a comida. Esquenta não, querido. O carro tem seguro, sabe? Eu vou mostrar a você que eu sou mais bandida que todos esses bandidos. A sua noite ainda não acabou não, garoto. A chefe dessa quadrilha sou eu. Eu vou fazer você esquecer esse assalto naquela cama. Isso é uma mulher sábia. O que o marido vai falar? Eu preciso ser roubado amanhã, malandro. Ninguém quer saber o que aconteceu com o outro. Nós só estamos preocupados com o que está acontecendo conosco. A grande verdade é essa. Esse é o grande desafio, sabe? Descobrir como eu vou lidar com as situações contrárias. Como eu consigo contornar um momento caótico, emocional, uma tempestade de impulsos, onde o diálogo é a última coisa que deve acontecer naquele momento. Ainda que, muitas vezes, a melhor coisa que temos a fazer nesse momento é o silêncio. Casais estão se atrapalhando com coisas tão
Simples. Simples demais. Sabe? Cobram dos outros. Quantas mulheres aqui gostariam de ganhar flores? Pelo menos 4 vezes por ano, levante as mãos. As mulheres. Olha aí quantas mulheres. Legal. Deixa eu perguntar a vocês, homens, quantos de vocês foram treinados na escola das flores? Quantos de vocês viram seu pai dar flor para sua mãe, seu tio para sua tia, seu avô para sua avó, seus amigos dão flores? Levante a mão. Menos de 1%. Pode baixar a mão, obrigado. Você sabe por que seu marido não te manda flor? Porque ele não foi treinado. Ele não manda flor para a senhora nem se a senhora morrer. Mas, queridinho, se sua mulher gosta de flor, dá tempo de aprender. Põe no celular a data do aniversário dela, a flor que ela gosta. E a senhora também ajuda. Manda mensagem para ele amanhã. As flores. Lá naquela floricultura. O telefone está aí. O preço é esse. Eu vou estar esse horário em casa. Manda entregar que eu vou ficar surpresa. Você está entendendo? Se você conhecer um pouco mais a pessoa, saber como motivá-la. É isso que está faltando nos casais. Você não está casado com a pessoa errada, não. Deus fez tudo certinho. Você errou um pouquinho na escolha. Mas Deus acertou isso. Isso. Pastor, eu estou no 2º casamento. Pois é, querido. Vamos embora. Não deveria estar no 1º. Mas está no 2º. Deu ruim lá. Então agora é esse aí mesmo, filho. Pastor, mas eu acho que eu errei de novo. Oh, meu Deus. Fica aí mesmo. Senão vai errar de novo. Sim. Seja mais gentil. Sabe qual é o problema? Sabemos o que o outro quer que façamos, só não fazemos. Você quer ver? Mulheres aqui presentes, qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora? Tem mulher aí? Diga amém se tem. Mulheres, por favor, qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora? Qual é? Fale bem alto, senhoras. Isso. Senhoras, qual é a coisa que a senhora menos faz com o seu marido? Está reclamando de quê? Eu sei que as mulheres normalmente sempre estão offline, indisponíveis, porque o homem tem dificuldade de estabelecer a conexão. Todos os animais, queridos, se preparam para atrair uma fêmea. Passarinhos cantam, pavão fica colorido e dança. O crocodilo chacoalha a água. E você faz o quê? Você olha para ela e diz o quê? Hoje tem? Querido, nem o crocodilo faz isso. De que as pessoas estão reclamando? Querem colocar o diabo nisso? Coloque. Quer botar a culpa da sua negligência no Satanás? É isso? Você quer justificar seu fracasso com uma intervenção maligna? Faça. Mas provavelmente Deus não deve ser o Senhor da sua casa, porque se Ele fosse, o diabo não ia interferir lá. A negligência é nossa. Sabe? Se eu pegar meu telefone agora e ligar para casa, eu tenho 26 anos de casado. O jeito que minha mulher atende o telefone, eu sei o que eu posso falar. Porque eu conheço. Pego o telefone e ligo,
Ela atende, eu digo: oi, querida, te amo. Ok, cheguei aqui e estou morrendo de saudade. Volto amanhã, meu amor. Um beijo, boa noite, bons sonhos. Se eu ligar e ela atender de outro jeito, eu digo: cheguei, querida, está tudo certo, Deus te abençoe, viu? Boa noite. Se eu ligar e ela atender de outro jeito, eu digo: foi engano. Você conhece seu marido, você conhece sua esposa. Me permita falar um pouquinho com vocês sobre a família que cede o cônjuge, sogra, cunhado, os agregados. Se você ainda não casou, escolha alguém que você goste da família, porque é ruim demais viver com uma pessoa que você não gosta ninguém da família dela, a não ser ela. Isso vai ser doloroso demais, pois você vai tentar isolar a pessoa de seus familiares. Ok? Eu vejo muita gente fazendo isso. E mulher brasileira tem um mal. Me parece que ela cria filhos para se casar com eles. Porque tem um negócio de perder filho, sabe? Olha ele, emagreceu depois que casou, amarrotado. Ele gosta do meu feijão. Minha senhora, pelo amor de Deus, vai cuidar do seu marido. Sim, porque me parece que a mulher, quando vê o filho casar, sabe o que ela pensa? Meu Deus, o homem que eu queria que fosse embora está ficando. E o homem que eu queria que ficasse está aí. Pois é, querido. E você que casa, por favor, tenha maturidade de entender que seu pai não chegou, ou sua família chegou onde chegou, da noite para o dia. Você não vai ter os mesmos recursos financeiros, talvez não vai poder viajar da mesma forma, frequentar os mesmos lugares, usar as mesmas coisas, por um bom período, no início do seu casamento, onde as coisas estão se consolidando. Eu vejo muitas meninas casadas e treinadas num lar extremamente abastado, e quando elas se deparam com a dificuldade de construir alguma coisa, quer que o pai dela continue trocando seu carro, continue bancando todas as coisas. Por favor, não faça isso. Descubra o prazer de construir uma história a dois. Pare de, mediante a qualquer discussão, principalmente naquelas fases de adaptação, os períodos iniciais, sabe? O estresse dos afazeres, ligar para casa e chorar com a mamãe. Não, querido. Começaram um casamento. Eu acredito que muitos aqui começaram praticamente sem nada. Quando eu casei com minha mulher, eu não tinha nada. Hoje eu não tenho quase nada. Mas eu melhorei do nada para o quase. Agora tudo eu construí ao lado de uma guerreira. Eu não vou trocar minha guerreira por uma aventureira. Eu vou viver com a mulher que construiu as coisas comigo até o fim da minha vida. Estou cansado de ver homens que constroem um império do lado de uma guerreira, de uma mulher fantástica, que ele jamais seria ou teria o que tem se não fosse do lado dela. E preste atenção, essa mulher envelhece, mas você também envelhece. Eu já cansei de ver homens ingratos, e normalmente o final da vida desses é ficar doentes, porque isso é uma ingratidão tremenda, e costumam ser cuidados por suas esposas. É importante entendermos isso. São valores que estão sendo jogados fora, sabe? Hoje nós abordamos determinadas situações, determinados assuntos, e às vezes passamos por ridículos,
quando eu vou falar sobre fidelidade. Eu fui esses dias dar uma palestra sobre castidade. Primeiro, que eu falei depois de uma sexóloga. Pensa, a mulher levou até uma banana para botar um preservativo para os adolescentes ver. Chega eu. E podia fazer pergunta. Um dos meninos olhou e falou: pastor, o senhor não acha muito perigoso se casar sem antes provar? Eu falei: menino, o perigo não está só nisso. É muito mais perigoso do que isso. Mas eu queria informar você, e disse isso ao menino, e digo a todos vocês. A maioria das pessoas, quando eu vou aconselhar que estão falando de divórcio, eu pergunto: tinha uma vida sexual ativa antes do casamento? E elas me respondem: sim. E eu descobri que se provar antes fosse a certeza de viver juntos para sempre, a maioria dos casamentos que se desfazem não teriam sexo de forma precoce. O que falta nos casamentos é santidade. O que falta no casamento é gente disposta a ouvir o que Deus tem a dizer. O que falta nos relacionamentos são as pessoas serem sensíveis, não apenas para ouvir o que as pessoas estão falando, mas o que elas estão sentindo de verdade durante o período que falam. Essa é a grande verdade. Então, eu digo com conhecimento de causa, você não precisa separar deste homem. Não. Seu filho não casou com a pessoa errada. Um número bem pequeno, pode até acontecer isso. E eu quero terminar falando de filhos. Quem tem filhos aqui? Levante a mão. Quase todo mundo, né? Graças a Deus. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Flechas na mão de um valente. Isso é fantástico. Sabe? Flecha, um objeto disparado para chegar bem mais longe do que eu cheguei. Alguém que eu vou impulsionar para atingir um alvo. Isso são filhos. Criar filhos hoje tem sido um grande desafio, porque eles parecem precisar de muito mais coisas. Sabemos que nossos filhos chegam numa idade onde uma coisa é muito importante para eles: aceitação. Eles precisam ser aceitos. Há tribos nas escolas, nas igrejas, e elas precisam estar inseridas. E para estar inseridas, elas precisam estar aptas a desempenhar o mesmo comportamento ou algo bem próximo. Daí vemos o que estão fazendo com nossos filhos e netos nas escolas. Qual é o ambiente que está sendo gerado lá? Não interessa como eu criei meu filho aqui, ainda que isso seja muito importante. Quando ele vai, alguém diz: você quer viver no nosso grupo ou quer ficar isolado? Para viver no nosso grupo existe um padrão que estabelece uma iniciação, que diz que você se parece conosco, que diz que você se identifica conosco. Isso pode ser estabelecido por provar uma droga, por provar um relacionamento homossexual. A grande verdade é essa. Nossos filhos são criados de uma maneira extremamente nova. E o mais interessante, há muito tempo atrás, quando Sandy Júnior faziam sucesso com um programa, numa entrevista, uma repórter perguntou a Sandy, ela ainda era uma menina: você criaria seus filhos do jeito que você foi criada? E ela disse, sem pensar: criaria, porque eu sei
que deu certo. Esses dias eu estava num encontro de adolescente, devia ter, sei lá, uns 200, 300 adolescentes, e eu ia dar uma palestra à noite. Cheguei, antes um pouco do jantar, me colocaram num local, e serviram o jantar para mim. Os adolescentes estavam conversando, quando de repente, uma das cozinheiras sai pela porta do refeitório e diz assim, chama o nome de uma menina, e diz logo em seguida, sua mãe está no telefone. Acho que lá não pegava celular, era só fixo. E quando ela disse, sua mãe está no telefone, mais um alvoroço no meio dos adolescentes. Vai lá, nenenzinha, mamãe está te chamando, bebezinho, quer saber se já tomou mamadeira, chupetinha. E eu fiquei calado, porque eu não me meto com gangue. Fiquei quieto, mas no meu interior eu estava louco para falar alguma coisa, mas eu esqueci da menina. Minutos depois, ela me sai da porta do refeitório, e quando ela chega quase no meio, ela diz assim, minha mãe ligou para mim, para saber como é que eu estou. Se ligar de novo eu atendo, e atendo quantas vezes ligar, porque ela me ama. Se a sua mãe não liga para você, isso não é problema meu. Menino, a minha vontade era fazer isso, só não fiz porque a gangue ainda estava lá. Mas preste atenção, o que os nossos filhos precisam de verdade? Falar inglês? Um iPhone X. Orlando, os parques da Disney. É isso? Tudo que você puder dar de bom. Não estou falando para você dar nada ruim, não. Jesus disse que se um filho pedir um pão para o pai vai dar pedra. Claro que não. Você tem que dar tudo de bom para o seu filho. Mas a coisa mais preciosa que você pode dar para seu filho é você. Eu fui criado com meu tio. Meu tio me deu muita coisa nessa vida. Hoje ele é falecido. Muita coisa, muita. Mas uma coisa meu tio me deu. Um brinquedo. Que eu sinto falta. É a única coisa que eu queria. Meu tio era fortão. Eu chupava dedo. E eu sentava no colo do meu tio. E aqui na lateral ele tinha uma verruga grande assim. Ele era forte, gordo assim, então ele gostava de ficar sem camisa. E eu sentava no colo dele assim, e meus 2 dedos assim, ficava assim, ó. Você acredita que de tudo que eu tive nessa vida, o que eu mais tenho falta é da verruga, daquele colo forte, onde eu parecia totalmente protegido. A rebeldia, às vezes, é a maneira que seu filho encontrou de chamar a sua atenção. Quem já não ouviu a frase, esse menino parece que gosta de apanhar? Gosta mesmo, é inconsciente, porque é quando ele se sente tocado. Pastor, mas de forma agressiva? Sim, a mente humana é mais confusa do que você pode imaginar. Ele acaba tendo prazer em receber aquele tipo de atenção. Quantos aqui furaram o pé com prego? Levante a mão. Cortaram o pé no caco de vidro. Cortaram a cabeça no arame farpado. Usaram que chute. Comeram aquele pirulito chamado Zorro. Engasgou com bala soft. Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel.
contou história de fantasma na pracinha. E quando foi embora, o fantasma foi atrás de tu. Eu ainda falo de novo. 20 minutos de intervalo. Então eu vou parar aqui. E falo já já. Escute só. Nós vivemos tudo isso. Brincávamos onde? No playground? Hein? Seu videogame? Hã? Sua boneca era de pano. A voz da sua boneca era sua. Você falava, fala mamãe. Mamãe! Hoje a boneca fala, parece que tem um demônio dentro dela. Eu não. Os nossos filhos precisam mais de nós do que nós podemos imaginar. Me perdoe porque eu perdi o embalo e fui falando, fui ficando motivado. Mas a gente ainda tem que conversar mais um pouquinho. Quem vem para cá para fazer o intervalo, pastorzão? Eu vou tomar uma água.